A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP, meu nome é Emily Gondim e está começando mais um Universidade 93,7. Eu sou Carolina Borim e também estarei com vocês. Hoje, nosso programa é sobre música, seus diferentes significados e contextos. Uma das expressões culturais mais universais que existem, se não a mais universal, é a música. Certamente está ali no topo da lista. Todo mundo, ou quase todo mundo, em algum momento da vida, acaba gerando significados pessoais com uma ou com várias canções. Concordo, Carol. Eu mesma tenho amizades que se ligaram a partir do amor por um artista. Muito além da letra, as estéticas musicais também auxiliam na criação de conexões, tanto com a sociedade quanto individuais. E cada movimento artístico, em sua singularidade, atinge as pessoas de formas diferentes. Esse ano, Marina Sena marcou a minha vida com um novo álbum, Vício Inerente. Fui no show dela na virada cultural de 2022 com os meus amigos. E até hoje nós falamos sobre aquele momento em que ficamos maravilhados e nos uniu ainda mais. O intrigante é quando os artistas reinventam um estilo, recuperando uma moda antiga ou até juntando duas formas totalmente diferentes de fazer música. Um exemplo é o Quantas Vezes Você Já Foi Amado, do Bacchus do Blues. Acho que esse é um projeto que usa bem de muitas referências externas ao hip hop. Não por acaso, o álbum teve uma indicação na premiação do Grammy Latino de 2022, na categoria Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em língua portuguesa. Acho que outro exemplo de artista que integra diferentes estilos é a Rosalía. A artista catalã se formou em flamenco tradicional na Escola Superior de Música da Catalunha e desde o início da sua carreira, a cantora se desafia a expandir suas referências musicais. Por exemplo, a canção La Quilier, presente em seu álbum Motomami, utiliza um trecho do funk Passinho no Volante, do MC Federado e os Leleques em sua composição. Desde produções experimentais até o cenário mainstream da música, artistas buscam se inspirar em produções anteriores. A proposta é reinventar a indústria fonográfica. Mas será que toda novidade se sustenta? No programa de hoje, teremos um debate sobre como diferentes gêneros musicais podem conversar entre si, da música clássica ao funk. Para isso, contamos com a presença do Thiago de Souza, conhecido como Thiagson. Ele pesquisa sobre o funk no seu doutorado na USP e também estudou e ensina música clássica. O Thiago centra seu debate na legitimidade musical do funk. Fala com a gente, Thiago. Boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer orgástico falar sobre funk. Também contaremos com a presença da professora Cássia Carrascosa no debate. Cássia é flautista, atuante como solista e instrumentista orquestral desde 1982. Boa noite. Aqui na Universidade 93,7, o programa será um debate sobre o que é música e as possibilidades de intersecção entre os seus diferentes gêneros. O debate será mediado por nós, Carolina Borim e Emily Gondim, juntamente com Dário Sobral de Moraes, estudante de música aqui na ECA, com habilitação em composição. Este programa está dividido em 3 episódios, sendo que nesta edição nossos convidados abordam o que é música, o conceito do funk e da música clássica e os contrastes entre esses dois gêneros musicais. Para a nossa primeira pergunta, vamos ao básico. O que vocês entendem por música? Vamos começar primeiro pela Cássia. Bom, é a pergunta essa, né? Não é o básico, mas é a pergunta. Acho que a música, ela é realmente individual, como vocês colocaram. Para mim, ela foi uma paixão, não desde sempre, porque eu estudei aquele pianinho sem vergonha, mas eu fiquei muito apaixonada pela flauta. Quando eu vi a flauta a primeira vez, foi uma imensa paixão. E que, acredite se puder, eu venho levando, acho que há 45 anos já. É uma coisa que eu curto mesmo, que é bonito, que eu acho demais. Mas a música se estende para muito além do que é o meu amor pela flauta e da flauta para comigo, né?
Eu acho que são muitas as manifestações, muito se pode chamar de música, muito se pensa sobre música. Tem muita filosofia que, né, Heidegger, Wittgenstein, tem muitos que falam sobre isso, os nossos aqui também, mas eu acho que as nossas relações com a música, eu acho que elas são uma boa fonte de debate aqui, muito mais do que o que seria a música, né? Perfeito. Agora, Jackson, se quiser. Acho que a música é uma experiência sensorial e é um fazer coletivo, né? Eu penso a música como um fazer social, então a gente não pode desvincular da música a organização social. Acho que nessa construção sonora que é a música, a gente consegue ouvir muito das características de uma sociedade. Acho que é desse modo que eu prefiro pensar a música, de uma maneira talvez menos romantizada e menos... não sei, menos desvinculada, como muitos músicos fazem, desvinculam a música da sociedade. Eu prefiro pensar a música dessa comunicação sensorial sonora construída socialmente. Nossa discussão aborda o diálogo entre os diferentes gêneros musicais. Thiago e Cássia, como vocês definem o funk e a música clássica? Assim que eu acho que o Thiago, ele tem toda a razão, e que entre os muitos estudos ou muito da percepção que se tem, inclusive na academia, é que sim, a música é instrumento de poder. A música vem muitas vezes como instrumento de inquietação social, liberação de demonstrações de todos os cunhos políticos, mas também vem como opressão, muitas vezes como forma de opressão. Acho que sim, é um debate muito importante, é um pensamento importante, inclusive para a gente aqui que está aqui dentro da universidade, tratando a música no âmbito da música de concerto, sobretudo na Universidade de São Paulo. A gente não tem nem sequer temos cursos ainda assim estabelecidos sobre a música popular, que dirá a discussão ainda, né, embrionária sobre as músicas de gênero e os espaços assim que deveriam ser em expansão, né? Se até agora foi de uma maneira, é preciso que a gente expanda também o nosso escopo aqui dentro da universidade, para que essas muitas músicas possam também ser estudadas, manifestas, compreendidas. É isso mesmo. Acho que quando a gente fala em universidade de música ou discussão musical, o que impera é a concepção eurocêntrica, eurocentrada. E acho que quando pesquisar o funk na universidade significa levar à periferia e outros paradigmas. E a gente começa a perceber que a teoria musical tradicional ela é insuficiente. Então, o funk na universidade cumpre uma função autocrítica. A gente olha as falhas da universidade em lidar com aquele objeto. Acho que todas as nossas concepções do que é o mundo, do que é a vida, se a gente não para pensar sobre elas, a gente vai tender a reproduzir estruturas que já estão postas aí. Machismo, racismo, homofobia, isso faz parte, né? Quer dizer, o senso comum é esse senso comum conservador, racista, machista, homofóbico e por aí vai. O mesmo vale para a música. Se a gente não se propõe a pensar nas músicas, a gente vai tender a reproduzir uma visão estética do que é a música. E essa visão estética, por mais que a música clássica não faça parte da vida das pessoas, a visão das pessoas quando elas discutem música, o tiozão do churrasco quando fala do Iron Maiden, quando fala, sei lá, qualquer coisa sobre originalidade, o funk é repetitivo, o funk não tem originalidade, tudo, esses parâmetros de variedade de acorde, variedade melódica, originalidade, tudo isso vem dessa visão eurocentrada. Então acho fundamental a gente discutir para a gente poder estar aberto para outros paradigmas e no fundo poder ouvir e estar preparado para encarar outras formas de viver o mundo, não só essa fórmula que vendem para a gente, branca, heteronormativa e tudo mais, né? Acho que é isso. E aí a gente queria até, inclusive, acrescentar aqui na discussão de que formas diferentes manifestações da música são refletidas na sociedade, como existe um contraste entre o clássico e o funk, por exemplo. Claro, eu acho que assim como é muito extenso você falar sobre música,
também é muito extenso você falar sobre esse contraste, porque esse contraste, ele parte do princípio de que existe uma comparação. E socialmente, talvez a gente não perceba que a sociedade está fazendo essa comparação. Eu acho que a discussão ela é muito importante, mas talvez nós não podemos ainda colocar uma coisa de frente da outra, assim, porque seria hierarquizar, dizer que uma é principal e a outra é menos principal, ou a outra é mais principal, a outra menos principal. Eu acho que a música de concerto, a música clássica, ela vem sendo realmente dominante nas escolas, nas academias, não só por uma questão de tradição, e assim como disse o Tiago aqui, acho que todos nós concordamos, né? A gente está sempre voltado para a Europa e os nossos estudos e aprendizados são esses. A questão é como é que a gente vai poder trazer os outros estudos antes de poder comparar. Não existe comparação. Eu estava conversando com uma de vocês antes de chegar aqui, a gente vinha conversando. Veja, a sociedade brasileira reclama do funk. A sociedade cheirosa brasileira fala do funk. A classe média, a classe sociocultural, entre aspas, não é? Ascendida, dominante, a que escreve, a que pensa, fala do funk. Mas escuta o funk na festinha dos adolescentes. E o que, ainda por luxo, na minha modesta opinião, eu gostaria de saber a opinião de vocês, assim, o que acaba enfraquecendo o funk, porque torna-se, em vez de ser um instrumento de transformação, vira um instrumento naquele momento de entretenimento, de ornamentação de uma coisa que as pessoas não estão realmente associadas a, não estão dispostas, disponíveis a pensar, a sentir, a se abrir para aquilo. No entanto, a música clássica, eu estou pagando aqui do meu bolso R$1.000 para quem me disser que teve na festinha uma sonata de Mozart. Não tem. A música clássica no Brasil, ela é um fenômeno, assim. Aqui na Universidade de São Paulo, a gente tinha o professor JJ de Moraes, que era jornalista há 30 anos atrás, quando eu estudei. Ele falava, ele tinha razão, a música clássica, ela é underground. E você vai me falar, mas a Sala São Paulo, e eu vou te dizer, mas só tem uma Sala São Paulo, numa cidade como essa. Sim, chegaremos num ponto que nós temos que discutir, acredito, qual é o montante que o Estado usa para financiar esse tipo de organismo. Não é? Mas, assim, você não tem no Brasil inúmeras orquestras. É tão importado, é tão de fora para dentro, que você conta nos dedos. Não sei se há como comparar. Eu acho que essa comparação entre funk e música clássica é muito no sentido de uma que é visto associada ao luxo, a música clássica, historicamente está vinculada à aristocracia. O hino, quarto movimento, uma parte do quarto movimento da Nona Sinfonia do Beethoven até hoje é o hino da União Europeia, desde os anos 70. Então tem essa coisa de associar a riqueza. Não que Beethoven fosse rico, né? Muitos deles tiveram uma vida desgraçada. Inclusive descobri-se recentemente que o Beethoven é fruto de um adultério. Olha que delícia. Agora, são gêneros completamente diferentes, assim. E, infelizmente, o que acontece, por conta do colonialismo, a concepção de música europeia, ela dominou tudo. Talvez seja no campo da música, em que o colonialismo deu mais certo em todo o mundo. E isso a gente pode perceber nos hinos. Você pega países da África que tem uma tradição musical que não tem nada a ver, que é outra coisa, mas o hino que representa aquelas nações, por exemplo, Benin, que é um país da costa oeste africana, é um hino da tradição sinfônica europeia. O hino da Palestina, que tem outra cultura musical, é um hino da tradição sinfônica europeia. Então, existe no funk também, porque o teclado que se usa, que um DJ usa para produzir música, é o mesmo teclado com 12 notas que um pianista usa na Sala São Paulo. Então, o fato é que essa concepção de música europeia, ela se impôs e está mais dentro do que já foi posto, tem formas de você levar outras formas de ser, né? Dentro desse limite colonial imposto, ainda é possível agir de formas diferentes. Então, acho que a comparação música clássica e funk, ela é muito mais política do que necessariamente musical e tal. Fala sobre as estruturas
capital simbólico, né? Eu gostaria de fazer uma reflexão, né, sobre a fala da professora, que também dialoga com o que o Thiago falou, sobre o funk ter essa apresentação, né, nas festinhas de criança, enquanto lá a classe média fica só ouvindo, mas não gosta muito das letras e tudo mais. Mas vale lembrar também que as suítes, né, a música também surgiu para entreter os nobres, né? Eu acho que faz muito sentido que esse discurso que o Thiago usou de... é uma questão política, né? Assim, em quais momentos que isso foi posto como normativo, por que tal cultura merece mais reconhecimento que outra. Só essa comparação para provocar, assim. Eu posso falar uma coisa? Claro. E também eu esqueci de falar desse ponto, mas eu percebo, frequentando vários ambientes, que o funk que se toca na classe média, e eu fui numa festa de casamento recentemente, não é o mesmo funk que toca na favela. Isso é muito significativo também. Então, a gente usa o nome funk, mas dentro do funk tem muitos subgêneros e vai ter sempre aquele mais alternativo que tem uma circulação específica nas favelas. E normalmente esse funk não costuma se tocar em outros lugares. Mas acho que essa é uma relação que a música dita clássica aqui também tem, né? São muitas vertentes diferenciadas e algumas delas... Aqui eu venho trabalhando com mais intensidade, já há uns 20 anos, sei lá, que é a música com tecnologia, intermediada pela tecnologia. Ela também tem vários gêneros dentro dessa perspectiva, dentro desse escopo. Acho que é natural. Nós voltamos à primeira pergunta, o que é a música? É uma coisa tão completamente extensa, né? Mas acredito que o funk da classe do 6º ano não é o do 6º distrito. Para somar a isso, a gente trouxe uma reportagem feita pela Carolina Borim, que foi até a Orquestra Sinfônica da USP ouvir o conceito Mulheres Compositoras. O desafio da nossa repórter foi entender o papel das orquestras musicais e as possibilidades nesse cenário. Oi, eu sou Carolina Borim e estive no Centro Cultural Camargo Guarnieri para acompanhar a apresentação Mulheres Compositoras, da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo, a USP. O grupo tem como objetivos divulgar a música sinfônica de câmara, inovar em propostas educacionais, artísticas e estimular a formação de público. Além disso, busca integrar a produção e o ambiente da universidade com restantes da sociedade. Ingrid Gonzaga, que é estudante do 2º ano de jornalismo, conta como foi ouvir a orquestra pela primeira vez. A apresentação foi incrível. Eu nunca tinha assistido uma apresentação de orquestra, mas sempre tinha ouvido falar que a USP era muito boa no que ela fazia e, de fato, foi muito divertido de assistir. A ocasião foi uma homenagem aos 130 anos da Escola Politécnica da USP. Acho que o que mais me marcou é que a apresentação ela quebrou alguns estereótipos que eu tinha da música clássica. Então eu imaginava que ia ser algo mais parado, mais monótono, algo que durasse muito tempo e eu não ia achar muito legal de assistir. No fim, não, foi animado, foi muito marcante de assistir essa apresentação da USP. Aconteceu a apresentação chamada Mulheres Compositoras. Ela foi organizada pela vice-diretora da orquestra, Eliane Tokeshi. Eliane, que também é professora no Departamento de Música da USP, conta como foi a idealização e a produção do espetáculo. Esse tema apareceu a partir de uma iniciativa das musicistas da orquestra. Elas fizeram essa proposta, então entre elas, eu também participei dessa busca de repertório, nós fizemos várias conversas, ficamos procurando obras que se encaixavam com essa formação que a gente tem, e obras que seriam
importantes, né? Então, assim, a ideia foi realmente cutucar todo mundo para mostrar, né, que, olha, precisamos ter esse olhar, né, para as mulheres compositoras e também mostrar como elas estão lá desde o Renascimento. Eliane conta que, apesar de estar dirigindo e organizando o concerto, a produção do espetáculo foi uma surpresa e agregou muitos conhecimentos ao longo de todo esse processo de montagem da apresentação. Primeiro me impacta assim muito, assim, primeiro eu não conhecia, por exemplo, a primeira compositora, a Leonora Duarte. E assim, isso mesmo para mim, né? Eu tento inserir esse repertório de compositoras com os meus alunos, né? Mas mesmo para mim, assim, nossa, eu preciso realmente ainda correr atrás e preciso, né, mostrar, né, participar desse movimento para mostrar como a produção das mulheres pode ser mais valorizada. Como na maioria das apresentações da USP, a entrada foi gratuita. O evento se constitui como mais uma iniciativa da orquestra de possibilitar o acesso à cultura, como pontua Ingrid Gonzaga e Eliane Tokeshi. Eu acho que é muito importante as apresentações da USP serem gratuitas, porque é uma maneira de dar à sociedade, de uma forma mais geral, esse acesso a um tipo de cultura que parece muito elitizado. Eu mesma nunca tinha ido a uma orquestra, imaginei que nunca teria oportunidade, mas o fato de ter uma orquestra gratuita aqui na USP fez com que eu pudesse ter essa experiência, e eu espero que outras pessoas tenham conhecimento também da USP, do fato de que é possível assistir uma apresentação, sim, e tenham contato com esse tipo de apresentação que é muito legal, apesar de não ser muito conhecido. E o nosso intuito é atingir, né, todo o corpo discente, o corpo docente que tem vindo, né, assim, e reverberar também para fora da USP. A USP realiza apresentações semanais. Praticamente todas as apresentações têm entrada gratuita e não há necessidade de reservar ingresso antes. Para mais informações, basta acompanhar a página da orquestra no Instagram, no @osusp, ou pelo site no www.osusp.prcel.usp.br. E com isso, voltamos para o estúdio. A reportagem mostra como a Orquestra Sinfônica da USP, com sua gratuidade, tenta democratizar o acesso à música clássica e quebrar estereótipos. Seria esse um bom caminho para uma maior democratização? Eu acho que sim, né? Qualquer contato com a música clássica mais profundo, a gente percebe que essa imagem de, nossa, que música elitizada, não corresponde. Principalmente aqui no Brasil, que tem um musicólogo, Kurt Langes, que ele cunhou a expressão mulatismo musical quando ele percebeu que quem fazia música clássica no Brasil eram pretos e pardos, porque era uma via de ascensão social, de sobrevivência. Então, quer dizer, os pardos e pretos livres tinham uma das únicas formas de ascensão social, né? Então a gente percebe que essa ideia de uma música ser realmente uma coisa de elite, intocável, não corresponde. O fato é o uso que se faz da música clássica. De fato, quem faz a música clássica não é gente rica. Até hoje no Brasil, talvez um ou outro seja rico. Mas ela cumpre essa função de representar o Estado, por exemplo, né? O hino nacional, como eu falei, que vem dessa tradição sinfônica. E isso, ou seja, ela está, no fundo, representando a estrutura dominante. Mas na prática não tem nada tem muita música clássica com palavrão. Inclusive eu lembrei de um compositor judeu que morreu no campo de concentração, esqueci o nome. Mas ele tem uma música experimental que é só com gemido sexual feminino. Então uma mulher gemendo por uns 20 minutos. Olha que delícia. Cássia, por favor. Sim. Agora eu fui chamada. Eu tive na vice-direção da USP na gestão anterior.
trabalhei junto com o professor Fábio Cury, que estava na direção, e ocupei esse cargo que a professora Eliane está. Eu acho que a USP, enquanto aparelho assim, dentro da universidade, ela ocupa um espaço fundamental. A nossa universidade, ainda que talvez menos do que nós quiséssemos ou gostássemos, ela vem se abrindo bastante para as pessoas. E olha, eu estudei aqui, assim, da graduação, mestrado, doutorado. Como eu sou da música clássica, também passei alguns anos estudando na Europa e tudo mais. Mas, assim, hoje, desse lado aqui, né, na docência, sobretudo em Ribeirão Preto, onde é bem isso aí que o Thiago falou, os nossos alunos, eles são, em sua maioria, vulneráveis econômicos. E a Universidade de São Paulo tem um papel fundamental na educação desse pessoal, assim, dos nossos alunos, e para que o nosso trabalho também seja executado. Aí, onde entra o USP? Aí mesmo, você está numa universidade que mantém um corpo estável, como a USP, dentro de um teatro, que está continuamente na vida da universidade, todas as semanas, praticamente, a USP se apresenta aqui dentro do campus. E houveram momentos antes da pandemia que também havia muita atividade fora do campus, o que a professora ali manifestou um desejo também de que se abra essa orquestra cada vez mais para fora dos muros, né, da universidade. Muito obrigada pela sua contribuição, professora. Estamos chegando ao fim do nosso episódio e o programa de hoje teve a coordenação de Emily Gondim e a produção de Mariana Carneiro. A edição é de Amanda Marangoni e a reportagem de Carolina Borim. A apresentação foi de Emily Gondim e Carolina Borim, que contou com a colaboração de Reginaldo Ramos e João Francisco. Este programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo. Você acompanhou a primeira parte desse especial sobre música. O próximo episódio você ouve na semana que vem, quando nossos convidados discutirão a música em prática e como se dá o processo criativo. Com isso, nos despedimos. A Universidade 93,7 fica por aqui. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.